vascaína, bem-vindos ao Colina 1898. E hoje é o pré-jogo Vasco e Operário. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje o Vasco enfrenta o Operário às 19 horas no horário de Brasília. E nós enfrentamos aí um adversário que é abaixo do time do Vasco, porém é um adversário perigoso que o Vasco tem que abrir o olho para não ser surpreendido e ter um resultado negativo aí nessa Copa do Brasil. A provável escalação do Vasco deve ser basicamente o mesmo time que veio contra o Fortaleza, então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Ryan. O Fernando Diniz deve ir com essa escalação, que é mais provável que aconteça, já que deu certo contra o Fortaleza. Jogo transmitido pela Sport TV e pelo Premier, tá? Em todo o Brasil. Pela Sport TV, o pessoal só tem que ficar atento aí se vai ter algum bloqueio para o Rio de Janeiro, se vai passar mesmo ou não, mas no Premier é garantido, tá? Esse jogo. Um jogo bem perigoso, aquele jogo bem cara de Vasco querer vacilar, né? Mas a gente fica confiante com o Fernando Diniz, a gente fica confiante pelo retrospecto positivo dentro de São Januário, né? O Vasco não perde nos últimos 40 jogos teve apenas 4 derrotas, então é um retrospecto muito positivo do Vasco. O Vasco dentro de São Januário com essa torcida, ele fica muito forte, é muito difícil de você bater o Vasco. Então a gente torce para que realmente aconteça coisas como aconteceram no jogo contra o Fortaleza, né? Que o Vasco vá para cima, que o Vasco realmente consiga fazer um resultado positivo, não corra riscos de empate para levar para pênalti, é muito arriscado. A premiação vale 3 milhões e meio de reais, então esse é quase o valor basicamente dos jogos que o Vasco vendeu o mando de campo, como foi contra o Palmeiras, se não me engano, contra o Palmeiras o Vasco ganhou 4 milhões e meio ou 4 milhões. E então assim é quase o valor da venda de um jogo. Então o Vasco ele necessita passar de fase, necessita fazer uma grande partida, principalmente, necessita que os jogadores se empenhem. Talvez a novidade no banco de reserva seja o Payet, né? Payet voltando de lesão, então talvez seja interessante botar ele ali uns 15 minutos no final do jogo, se o jogo já estiver controlado, já tivermos com resultado positivo. Se isso acontecer, seria interessante ver o Payet, porque provavelmente ele que vai para o jogo contra o Fluminense, o clássico contra o Fluminense, já que o Felipe Coutinho foi expulso, né, na última partida contra o Fortaleza. Então, o Payet, ele precisa pegar um condicionamento físico, a gente tem que lembrar que ele está voltando de lesão, então não vai ser um jogador que vai ter uma disposição física muito grande. Ele já não tinha naturalmente, então, como o Fernando Diniz ele exige mais fisicamente dos seus jogadores, é necessário que haja um cuidado maior com o Payet para que ele não volte a se lesionar, né, já que ele será utilizado no sábado. Tá? A meu ver, o Fernando Diniz tem que avaliar muito bem o Garré. Ele seria, para mim, um substituto imediato do Felipe Coutinho, mas já que o Payet volta de lesão, então o Payet é a primeira opção e Garré como terceira opção. A gente tem que, o Fernando Diniz tem que avaliar a situação, tá? Porque é um jogador que custou caro ao Vasco, ele tem que dar algum tipo de retorno também. Assim como a gente cobra do Payet, cobra do Felipe Coutinho, o Garré ele também tem que dar esse retorno ao clube, tá? Então a gente espera que o Vasco tenha uma vitória, a gente espera que o Vasco jogue bem, principalmente. Eu acho que é o ponto principal que a torcida do Vasco busca, que o Vasco ele jogue de uma forma satisfatória, que ele jogue futebol, que ele pratique realmente o futebol, como fez assim com o Fortaleza. Então a gente espera que ele faça a mesma coisa contra o Operário e que a gente saia com um resultado positivo de São Januário e aí classificados para a próxima fase, em bolsa nessa grana aí também, que ajuda o clube bastante, e até mesmo visando possíveis reforços. Quanto mais competições você tiver disputando, mais reforços você precisa ter e é atrativo para o jogador vir, né? Então o jogador ele quer disputar torneios, né? Então é importante que o Vasco, ele já que está tendo uma mudança de postura, uma mudança dentro de campo, então a gente já vê que é um cenário que muda, que o Vasco sim ele pode se empenhar e buscar essas competições, visando também futuramente as janelas de contratações, trazendo jogadores para que ele possa avançar ainda mais em torneios, tanto que faturem o dinheiro, como é a Copa do Brasil, quanto o torneio que é mais fácil para o Vasco ter um acesso a um título, que é a Sul-Americana. Tá bom? Diz aí para mim o que você acha aí nos comentários. Quanto você acha que vai ser esse placar? Eu, sinceramente, acho que vai ser 2-0 Vasco. Eu sempre tenho um placar positivo normalmente nas partidas. Nem sempre elas acontecem, mas a gente, com esse jogo contra o Fortaleza, a gente fica um pouco mais seguro. Então, eu acho que vai ser 2-0 Vasco hoje. Espero que seja mais para mim. Se for uma goleada, ninguém vai ficar triste, né? Mas espero que o Vasco consiga fazer uma boa participação,
E no final, e no segundo tempo, se tiver um resultado positivo, o Fernando Diniz vai tirando a galera para focar no clássico no sábado, que é um jogo muito importante, um jogo muito difícil contra o Fluminense, um adversário bem difícil, sempre foi, apesar deles serem nossos fregueses, né? Mas o Fluminense sempre foi jogos difíceis, nunca foi tão fácil enfrentar o Fluminense. Então a gente espera uma vitória Vasco, vitória Vascão, como diria o Fernando Diniz, 2-0 hoje mais tarde, tá? Diz aí pra mim embaixo o que você acha que vai ser o placar, o que você espera desse time do Fernando Diniz, tá bom? Um forte abraço, sempre Vasco.